Balanço Geral. O secretário de governo, Merlong Solano, suplente deputado federal, que vai assumir, de toda maneira, um dia ou dois, tenho certeza. E, Feitosa Costa, por favor, secretário de governo do governo estadual, viu? Do governo estadual. Governo estadual. O homem forte. Um dia ou dois ou mais, né? Quem Ou sabe? mais, não. Um dia ou dois, no mínimo. Eu vou fazer a pergunta que os bastidores políticos estão falando. Diz que o governo tem um núcleo duro, que defende que qualquer atitude, por exemplo, como ainda falando da eleição da Assembleia, e que o senhor seria o cabeça das medidas duras do governo. A ponta da lança. A oportunidade para o senhor se confirmar como chefe do núcleo duro, ou então o senhor desmistificar essa fama de bastidores. Boa tarde. Muito boa tarde. Tá, secretário? Olha, o Elton não é um homem duro, né? Não, estou dizendo o senhor. Ah, isso eu? É o senhor. Nosso governador Elton não é um homem duro, se caracteriza pela cordialidade, pelo diálogo. E eu procuro seguir os bons exemplos, então estou indo no mesmo rumo. Núcleo duro no sentido de ter uma coordenação mais restrita, sobretudo na área econômica, de planejamento e política, que ajuda o governador a refletir. Porque são muitas as questões a serem consideradas, né? E às vezes um terceiro olhar, um segundo olhar ajuda o governador a dirimir certas dúvidas e a tomar certas decisões. Núcleo duro nesse sentido apenas, viu? Deputado, eu vi uma nota na imprensa e queria saber do senhor o seguinte: o fato da Assembleia, aquele caso que houve lá, é um fato superado? Porque o que consta aí é que o governo daqui para frente não vai fazer retaliação com ninguém, mas vai monitorar os deputados para evitar o que aconteceu no dia 1º de fevereiro. É verdade isso? O que eu sinto no governador Wellington Dias é que o caso está, se já não está superado, está em vias de superação. O Wellington é um homem que, Pedro, sempre procura olhar para frente. E, na verdade, essa questão, embora a gente não possa empurrar o fato para debaixo do tapete, foi um fato político grave, mas você fica numa situação muito delicada de todo dia estar puxando esse tipo de assunto, porque o governo tem que pensar nos projetos que ele tem que realizar, enfrentar inúmeros desafios para que nosso Estado volte a crescer, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso exige um permanente diálogo com a Assembleia e com os outros poderes. Então, não é difícil ter certeza, em qualquer dos casos, há sempre o risco de cometer algum tipo de injustiça. Claro. Então o governador Wellington não vai ficar repisando esse assunto. Ele vai tocar bola para frente e, obviamente, ao longo da caminhada, a gente, diante dos desafios que se apresentarem para o Estado e que precisarem do concurso da Assembleia, do apoio da Assembleia, a gente vai verificando as atitudes concretas adotadas pelos parlamentares. Diga para ele, e o senhor também fique sabendo, que o senhor vai carregar isso por muitos anos, essa pergunta. É verdade. Porque tem um amigo seu que passou 26 anos respondendo quem foi que lhe traiu na Câmara. Passou por nenhum constrangimento. O amigo seu ao qual ele está se referindo é ele próprio. Ele mesmo. E 26 anos na pergunta, quem lhe traiu? Então, o senhor fique preparado para isso. Essa pergunta vai voltar de vez em quando ele quando, foi... né? Não, eu já passei para o Fábio Novo. Agora com o Fábio Novo... Ele foi presidente... Eu vi, agora é o Fábio Novo. Não me pertence mais. Ele foi candidato a presidente da Câmara e a grande maioria dos vereadores juraram que votavam nele. Votavam, saiu de lá e iam cumprimentá-lo. Na hora de abrir as urnas, quem ganhou foi até o seu concunhado, não sei, Barro Júnior. Barro Júnior. Barro Júnior. Giovanni do Rego Barro uma Júnior. prima da minha mulher. Meu amigo particular. Foi ele que ganhou, o senhor Barro Júnior, que hoje é Mas parece que empresário. o Pedro se recuperou bem, né? maravilhosamente. Parece que tá até mais novo. 26 anos se passaram já, agora com o PT. Essa bola agora com o PT. Ele já assimilou. Bem, e, secretário, o resto do primeiro escalão do governo vai ser realmente nomeado na segunda-feira? Vai ter mais alguma demora por conta disso? Não. Agora o governador não gosta muito de ficar marcando solenidade de posse. Na verdade, ele gosta mais de visitar os secretários por ocasião de visitas a obras, acompanhar programas e projetos que já estejam em execução. Então, daqui para frente, dentro da normalidade do andamento das relações do governo com a Assembleia e com as outras pessoas que foram convidadas, ao longo das próximas semanas
os novos secretários irão sendo nomeados. Na próxima semana. Por exemplo, secretário de Segurança. Eu vi que é dia 5, O deputado segurança. Fábio Abreu está inteiramente à vontade. Se ele disser hoje, que já quer vir hoje, hoje mesmo o decreto dele será assinado. Eu soube que é dia E 5, há uma ele. indicação para o início de março. Parece que ele está querendo ficar mais tempo para apresentar algumas propostas. Pois é, deputado Fábio Abreu, pois é, eles solicitaram, os parlamentares federais, a exemplo do que fizeram os estaduais, pediram algum tempo. É para organizar o início de seus mandatos. E em Brasília, considerando o tamanho da Câmara, são 513 deputados, esse algum tempo poderá se estender até o início de março. O caso do deputado Fábio Abreu já tem uma sinalização aí, bem do início de março, ele está... Dia 5. No caso dos federais, Pedro, me permite aqui, eu acredito que a situação é porque os dois federais que vão assumir são de primeiro mandato, né? Regiane Dias e Fábio Abreu, e tem aqueles 10 milhões de cada um para emendas pessoais que devem ser colocados até a semana que vem, até né? o final desse mês. Até o final desse mês. Então, até para por monitorar, eles devem ficar por lá. Até por isso eles estão ficando, que eu acho legítimo, né? E no seu caso, o senhor vai assumir a Câmara, por exemplo, por um mês, para sentir aquele gostinho da deputado federal ou não? Colocar algum projeto, de repente, o senhor tem um projeto aí no bolso. Ou o senhor vai lá e volta? Inicialmente a ideia é passar pouco tempo, poucos dias e voltar. Se houver alguma mudança de curso, a gente comunicará. Mas, a princípio, o combinado com o governador Wellington Dias, eu ir rapidamente para assumir minha condição de deputado federal suplente e, em seguida, pedir o afastamento para voltar às funções de secretário. O senhor vem como deputado? Secretaria? É assim, assumiu, pede afastamento. Não deixa de ser deputado, mas deputado suplente afastado, velho. Eu acho que é deputado, vem como deputado. Não sei como é que vai ser essa... Eu ainda não peguei informações oficiais sobre como é que a Câmara procede diante dessas situações, no caso dos suplentes. E o Estado, como está? Recuperado? Ainda não. Não, mas eu vi que está recuperado já. Baixou uma conta para 42, não foi? 48? 42, a lei fiscal já. Né? Ah, pois é. Pois é, mas não dá para dizer... Se eu chegasse aqui, Pedro, e dissesse assim, está tudo resolvido, era mesmo que eu dizer, Merlon passou 3 meses mentindo durante a transição, porque durante a transição eu falei de graves problemas, e problemas que não se resolvem em 40 dias de governo. No caso do gasto pessoal, está resolvido do ponto de vista contábil. Nós tivemos a sagacidade, a partir de indicações da nossa equipe técnica da área econômica e da área administrativa, de propor ao Tribunal de Contas uma solução que já vinha sendo engendrada, já vinha sendo articulada em outros estados, que era de deixar de considerar o repasse do Tesouro Estadual para o Fundo de Previdência, da insuficiência, porque o Fundo de Previdência tem a seguinte fonte de receita: a contribuição do servidor, a contribuição patronal do Estado. Não sendo as duas suficientes, o Estado tem que entrar com a diferença, chamada insuficiência. São 50 milhões por mês. 50 milhões por mês, com base nos valores do ano passado. Portanto, 600 milhões por ano. Isso vinha sendo considerado como gasto com pessoal. Na verdade, ao fazer isso, estavam considerando 2 vezes o gasto com pessoal, porque o Estado já contribui com a contribuição patronal. Então, nós conseguimos convencer o Tribunal de Contas, foi muito receptivo a esta solução contábil. Então, do ponto de vista contábil, agora, toda vez que o Estado manda esse dinheiro para a Previdência, está sendo considerado capitalização do Fundo de Previdência. Deixa de ser computado como gasto com pessoal, por isso nós reduzimos em termos percentuais o gasto com pessoal como percentual da receita corrente líquida. Está resolvido esse problema. Portanto, o Estado já está, por esta via, autorizado a voltar a contratar com o governo federal. Isso resolve essa questão que é muito importante. Mas, do ponto de vista financeiro, não está resolvido o problema, porque os 50 milhões continuam saindo. Na verdade, esse valor é crescente, porque todo mês se aposenta gente. Então, dado um passo importante, porque resolvemos esse problema, ao lado da certidão negativa que nós conseguimos do CALC por 180 dias, nós já estamos inteiramente em condições de voltar, uma vez resolvido alguns problemas técnicos, a sacar cerca de 1,2 bilhão de reais que estão conveniados com o governo federal e também os cerca de 800 milhões que estão nos empréstimos com os bancos oficiais. Esse é o esforço que nós estamos perseguindo nesse momento, Marcos. Que dá 2 bilhões tudo. Exatamente. Resolver ainda os problemas de natureza administrativa, de natureza legal, tipo assim, alguma questão de prestação de conta, ou alguma questão de licença ambiental, ou alguma pendência de projeto que a Caixa não tenha aceito algum detalhe de um projeto ou do outro, resolver tudo isso o mais rapidamente possível,
Essa é o pedido principal do governador para os gestores, colocar suas equipes técnicas para trabalharem resolvendo estas pendências, para a gente voltar a fazer com que o poder público, através dos seus investimentos, seja um fator de incentivo ao crescimento da economia do Piauí. Secretário, o PT, vamos lá, aqui para o PT. O PT já trabalha com a possibilidade de haver uma eleição em 2016 para o cumprimento de um mandato tampão? Já trabalha com essa possibilidade o PT? Está falando do quadro nacional? Sim. Não, porque há uma proposta de que as eleições a reeleição, municipais... exista a reeleição, mas para o mandato tampão de 2 anos, para coincidir em 2018 toda a eleição. O PT já se preocupa com isso? Não participei dessa discussão ainda, Feitosa, e eu particularmente não gosto da ideia do mandato tampão de 2 anos. Eu acho que é um mandato muito curto, o gestor fica muito engessado. Mas é melhor que prorrogar, não? Mas não é mais democrático do que prorrogar? Não, sem prorrogar. Eu preferia que, para fazer coincidir, porque eu sou a favor das eleições gerais. Sim. Eu sou a favor das eleições gerais, ou seja, de vereador a presidente, mandato de 5 anos, até para sem senador. direito à reeleição. Até para senador, para tudo. Sem reeleição. Sem isso. direito à reeleição. É assim, É assim que eu proponho. Agora, acho que é um sacrifício muito grande para a sociedade um governo só por 2 anos. Eu prefiro que, para chegar a unificar as datas, que você, numa determinada eleição, seja a municipal, seja a estadual, aumente o mandato, por um exercício dos eleitos, para poder fazer igualar as eleições. Coincidir, né? É, para fazer coincidir. Eu preferi essa fórmula. Mas não seria contemplar... Seria mais rápido o mandato tampão. Do jeito que Mas não seria uma prorrogação nesse caso? Diferente, não é prorrogação. Prorrogação é, no caso daquele que foi eleito para fazer um mandato de 4 anos, Aí dá e mais ao 2. longo do mandato arranja mais 2 Ele anos. quer É que uma seja gerente prorrogação. já sabendo que Mas ele já vai 6 ser anos. candidato. Do jeito que eu estou propondo, o cidadão já seria candidato sabendo que o seu mandato seria de 5 anos ou de 6, para fazer igualar. É. Então, os candidatos todos, e a sociedade, principalmente a sociedade, já saberia que ao votar, estaria votando, naquele caso, por um mandato maior. Para poder chegar neste objetivo de unificar as eleições para o país sair desse clima de permanente ambiente eleitoral, que atrapalha muito, às vezes, o processo administrativo. Alguma coisa que ia acontecer em 2018 ou 2020? Pois é. Eu acho que a reforma política, viu, Marcos, só sai, ou se houver um Congresso Constituinte só para fazê-la, ou se tiverem a consciência de projetar reformas para daqui a 2 ou 3 mandatos. Porque se os deputados estiverem lá votando, achando que na próxima eleição já podem ser afetados por aquelas regras, eles vão ser influenciados demais pelos seus próprios interesses. Sem ter tempo para se adaptar a novas regras, vão votar pensando mais na conjuntura específica lá do seu estado. Olha, como é que estou eu para a próxima eleição? Estou bem ou estou mal? E assim a lei pode não sair uma lei boa, né? Nós tivemos mandato tampão. Secretário? Tivemos em 70 para 72. Foi com vocês, não foi? Não, Foi. 72, 70, 72. O prefeito de Barra mandou matar 70, o boi. 72. Mandou matar o boi e botou o nome do boi de Anísio de Souza. Mas ali foi a prorrogação, Vitor. Prorrogação. Eu falei mandato tampão. Aí foi Ah, o tampão. Tampão foi de 70 a 72. A prorrogação é mais ou menos como o Fernando Henrique fez quando era presidente, que não tinha reeleição quando ele foi eleito, e ele moveu mundos e fundos para poder aprovar uma reforma da Constituição para valer para ele próprio. Para a eleição, Que sem dúvida. ele devia ter feito para o seguinte, não para ele próprio. O que é verdade. Para ser republicano, Você né? está falando uma verdade. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte. Nós temos recebido aí alguns questionamentos, o pessoal pede para a gente falar aqui no assunto. Eu recebi, Diga lá. o Pedro recebeu. Porque disse que não saiu o DAS e tal, Os decretos. os decretos dos DAS. Ah, é? É. Mas dizem que é ele. Veja, Aí diz que é o senhor que está segurando. Ah, é? mas alguém tem que pegar a culpa. Você recebeu o pedido? Recebi. Eu recebi. Eu Vou recebi dizer o também, nome que não me vou interessa dizer. aqui, né? Veja, na verdade... Fala com o Merlong lá. Rapaz, fale lá, dá uma apertada lá para ver se sai esses DAS. Rapaz, um aperto de 3 jornalistas grandes assim... Deixa eu Deixa dizer. só o Feitosa ali apertando. Na verdade, como voltando à primeira pergunta, não está tudo resolvido. Veja, vocês terem uma ideia de despesa nova vai entrar este ano, vou citar aqui alguns dados.
Aumento dos poderes, mais 150 milhões. Estou falando demais. Piso dos professores, que nós já mandamos a mensagem para a Assembleia. Esse piso retroage? Retroage a 1º de janeiro. Janeiro. Já mandamos para a Assembleia, que aliás já é um bom resultado. R$ 1.900. Já é um bom resultado de um governo que assumiu num ambiente de crise e está conseguindo organizar administrativa e financeiramente o Estado, ao ponto de sem sobressalto, já ter mandado uma mensagem aumentando em 13% o piso dos professores. O impacto é de 130 milhões ano. Plano de cargos e carreira, aqueles aprovados no passado. Sim. Esse ano vai entrar mais 150 milhões nos planos de cargos e carreira. Aumento do salário mínimo, 60 milhões. Só que eu estou falando de quase 490 milhões. Quase 500 milhões de reais de despesa nova, Marcos. Se você considera isto aí, a situação de que nós encontramos o Estado num déficit financeiro... Praticamente só de pessoal, né? Só, tirando aqui, porque os poderes quase tudo vira salário também, né? Aqui, na verdade, tudo isso aqui é pessoal. Tudo isso aqui é pessoal. São 500 milhões a mais. Então, nós continuamos governando dentro de um ambiente de grave crise financeira. O Estado vai sair dessa crise porque o nosso capitão tem experiência, tem capacidade de trabalho, tem prestígio em Brasília. Está usando tudo isso para trazer para o Piauí, que é o nosso governador Wellington Dias. Hoje, a equipe como um todo é mais experiente do que era em 2003, mas isso não nos permite folgar. Por isso, esse sacrifício, inclusive, de cortar o DAS. Um corte de 50% no número de DAS, né? Um corte grande, quer dizer, por isso, ainda muita insatisfação, mesmo no seio de gente que estava lá junto, ombro a ombro com o governador, em toda a caminhada que o levou de volta ao Karnak. Mas a ideia do governador é não gastar muito tempo com esse assunto. Logo, logo a gente estará retomando esse processo de... Até porque, em muitos casos, os secretários estão com dificuldades de tocar tudo que precisa ser tocado nas secretarias apenas com metade das comissões de confiança. Secretário, só um pouquinho, Marquinhos. Para tirar aqui uma curiosidade do pessoal, outro dia eu mais o Pedro aqui, nós até... um DAS... Quais são os valores do DAS? Por exemplo, a pessoa que não tem nenhum vínculo com o Estado. Aí ele vai ser chamado para trabalhar no Estado. DAS 4. Vamos lá, a partir do início. Quanto é que ele vai ganhar, por exemplo? Chama aí, dá o DAS 1, não tem ainda? DAS 1, DAS 2. O DAS 4, que é o maior DAS, é pouco mais de 3 mil reais. Juntando tudo. O que é que faz o DAS? O DAS puro é 800, né? O DAS por 800, mais a representação, aí chega aí nesses 3 mil. O menor é o DAS 1, está em torno de 900 reais. Com tudo? Estão muito defasados os valores do DAS. Já tivemos casos de pessoas que foram convidadas para ser diretor de ordem não aceitaram. Mas como é que esse povo vai trabalhar? Por exemplo, o DAS 4, o DAS 4 é de alta responsabilidade. Responsabilidade. Diretor. Você não pode já gente com tanta responsabilidade. A legislação permite ao governador um certo mínimo e um máximo de aumento na condição especial de trabalho, em função de certas particularidades das funções que a pessoa exerça. A gente vai para um breve intervalo. O secretário Merlongo Solano vai continuar falando disso na volta. São 2 minutinhos, não sai daí. Ah, é? Está com a bancada Piauí. Para encerrar, eu gostaria que o secretário de governo desse uma mensagem a respeito dessa situação do governo para o povo do Piauí. Está esperando mais gestão. Agradecer o espaço e dizer que o trabalho já está dando resultados, né? Esse controle de gasto. Mandamos a mensagem dos professores, retiramos o estado do calque. As escolas voltarão a funcionar como escola de tempo integral logo na reabertura do período letivo. Já os hospitais já estão voltando a funcionar, muitos que estavam parados. Então, na segurança, já percebemos de novo a presença da segurança nas ruas. Então, o Estado está voltando. O próximo passo é retomar as obras, né, com aquele recurso que está nos bancos, para poder a economia gerar mais empregos e, inclusive, mais tributos para o Estado poder ampliar sua capacidade de serviço. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero saber do Pedro. Tem um minuto e meio. Pedro, você quer adiantar do bolso? O Tribunal de Justiça negou liberdade